Olá pessoal, uma boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Yata Fagundes. Para você que gosta de uma análise gráfica simplificada e fácil de entender, se inscreva no canal, compartilhem com os amigos de vocês, ative o sininho e deixe seu like. Pessoal, hoje é segunda-feira, 9 de agosto de 2021 e o nosso índice Bovespa teve uma alta bem leve, né, quase que nada praticamente, fechou aí com uma alta de 0,2%. Cotada em 123.019. Percebam, está aqui numa região de resistência interessante. Primeira resistência mais interessante do nosso gráfico diário primeiro, tá? A exponencial de 9 períodos, 123.215. É a primeira resistência para amanhã. Depois a máxima de hoje, 123.597. E a mais interessante, mais importante que eu poderia dizer para vocês, 124.964, tá? Então seria aí a mais importante, a média de 21. Mínima do dia, 122.258 é o primeiro suporte para amanhã, depois suporte na mínima de sexta-feira, 121.567. Gráfico de 1 hora, vamos lá, a abertura foi aqui, olha lá, subiu na primeira hora, devolveu na segunda, depois rompeu de novo as médias, né? E tá aí, trabalhando nessa região, que continue pelo menos assim. Algumas ações já melhorou, o gráfico de horas já respeitou, né, a manutenção de alta. Então, espero que outras melhorem, como Banco, Vale, Petro, tá? Então, é isso aí. Nas primeiras horas da manhã seria importante o quê? Não perder 123 mil aqui, ó, tá? E no pior das hipóteses, 122.560 aproximadamente. Semanal, semana está apenas começando, tá? Então tá aí, tem resistência aqui na média de 21, que é 122.877, tá? Então essa é a primeira resistência, depois resistência na máxima da semana passada, que é 124.536. Gráfico de Magazine Luiza. Vou aproveitar esse vídeo, eu vou analisar Magazine Luiza, Via Varejo, Amer 3, Antiga, Betol, Suzano, Cash 3, Melius, né? A LLD3, JBS, a Bidzinha, Petrobras, atendendo o pedido do João Lima, que pediu Petrobras PETR 4. E Mercado Livre, BDR, MELI 34. Lembrando a todos que essas análises não são indicações de compra e nem de venda dessas ações. Apenas aí uma análise do que possa vir a acontecer com elas. Começando então, diário, gráfico diário de Magazine Luiza, fechou com uma queda de 0,9%, cotada em 20,49. A máxima do dia é a resistência mais interessante, na exponencial de 9 períodos, praticamente, bem perto ali, que é os R$ 20,88. Primeira resistência para amanhã. Mínima 20,43 é o primeiro suporte para amanhã, depois suporte mais interessante em 20,14, mínima de sexta-feira. Gráfico de 1 hora. Olha aí, a abertura foi aqui, beleza. Estava perdendo as médias, se segurou bem, maravilha. O que seria importante amanhã nas primeiras horas? Ó, já romper aqui os 20,55 e trabalhar acima disso. Semanal de Magazine Luiza, por enquanto tá aí, tem resistência interessante nos 20,90 e nos 21,24 para romper essa semana, tá? Então tá aí, Via Varejo, gráfico diário, uma alta de 2,9%, uma bela reação aí de Via Varejo. Máxima do dia, fechou em 12,71. Máxima 12,75, fechou bem pertinho dessa máxima, tá? Então, primeira resistência para amanhã e depois mais interessante lá nos 13,58. Mínima 12,26 é o primeiro suporte mais interessante para amanhã. Mas rompeu a máxima de sexta, 12,40, então o primeiro suporte para amanhã é esses 12,40, tá? Depois 12,26. Gráfico de 1 hora. Vamos lá, olha aí, logo na primeira hora já subiu forte. Depois
voltou a cair, mas fez a manutenção de alta que eu sempre falo. É isso que é manutenção de alta. Há poucos dias a gente via muito acontecer o quê? Às vezes subia na primeira hora e devolvia, tipo assim, ó, já devolvia tudo. Então, houve uma melhora, várias ações fazendo esse movimento. Então, por aí você já percebe que existe uma melhora no mercado. Agora precisa melhorar mais algumas outras ações aí. Então, rompeu média, não pode perder mais. É isso que eu falo para vocês, tá? Então tá aí, fez a manutenção de alta, maravilha. Amanhã, suporte. Logo nas primeiras horas seria interessante não perder 12,57 e no pior das hipóteses, 12,38. Semanal. Semanal tá aí, por enquanto, não vou falar muito semanal, mas tá aí, suporte na mínima semana passada em 12,12, tá? Tranquilo por enquanto, né? Que tomara que reaja aí o varejo. A MER3, uma queda de 0,5%, uma queda de 0,5%, fechou cotado 46,27, deixou aqui hoje um doji, mínima 45,77 é o primeiro suporte, máxima 47,03, primeira resistência, depois resistência mais interessante em 49,37. Essa é uma que precisa reagir, aproximar aqui pelo menos dessa média para começar aí sim uma reação. Está numa tendência de baixa, né? Já faz muitos dias, né? Na verdade, já umas 2, 3 semanas aí, tá? Gráfico de uma hora, tá aí, ó. A abertura foi aqui, olha lá. Não consegue romper a média de 21, precisa disso. Atacar aqui e atacar a média de 21 para ganhar força e depois trabalhar acima da média de 21, né? Para poder melhorar. É isso que precisa, olha lá. Sobe uma hora, devolve a outra. Sobe outra, devolve. Sobe, devolve. Precisa parar com isso. Precisa vir para cima, tá? É isso aí. Para as primeiras horas, o que seria importante? Romper 46,42 e buscar 46,87. Semanal, vamos lá. Tá aí, o que tem de suporte? Mínima da semana passada, 46,50. Tá perdendo, por enquanto, essa mínima. Se perder isso aí, a coisa pode se complicar ainda mais. Aqui, 44,60 é a próxima aí, próximo suporte aí. Ou seja, depois disso a gente começa a pensar já naquele fundo lá do crash do Covid, tá? Tá feio, precisa de uma reação. Suzano também reagiu hoje. Suzano fechou com uma alta de 3,8%, cotada em 56,37, rompeu média exponencial de 9, né, que é a primeira média, e depois também a de 21 aqui, já podemos dizer que por muito pouquinho, né, rompeu. Hoje, para amanhã, fechou em 56,37. 56,33 é o primeiro suporte para amanhã, depois 55,35 na exponencial de 9 como próximo suporte, depois a mínima de hoje 54,50. Máxima 56,82 é a primeira resistência, aí sim, depois resistência aqui nessa região, essa máxima aqui, ó, 57,45 aproximadamente, tá? Aí sim, depois já dá para começar a pensar nos R$59, que é o preço-alvo aqui. Mas primeiro, precisa romper aqui essa região aqui, principalmente a máxima de hoje, que é o 56,82, para a gente começar a pensar em alguma coisa aqui para cima, tá? Gráfico de uma hora, tá aí, a abertura foi aqui, beleza. Cruzou para cima, caracterizou tendência de alta. Deu uma descansada aqui por volta das 4 horas. O que seria importante amanhã nas primeiras horas? Não perder 55,97, no pior das hipóteses, R$55, tá? Semanal, tá aí, ó. Semanal, por enquanto, já querendo atacar a máxima da semana passada. E bem perto aqui da exponencial de 9, que é a primeira resistência. Cash 3, Melius, gráfico diário, uma queda de 4,9%, fechou cotado 62,76. Perdeu o suporte mínima da semana passada, mínima de sexta, perdeu média de 21, então para amanhã, resistência
Fechou hoje 62,76. Primeiro suporte, 62,25, mínima de hoje. Resistência, 64,56, que foi a mínima de sexta-feira. Depois, resistência mais interessante, 65,72 e 66,43. Gráfico de 1 hora, vamos lá, a abertura foi aqui, logo na abertura tentou romper média de 21, não conseguiu e já caiu e depois lateralizou, tá? Isso é bom. Depois voltou a cair a partir das 4 da tarde. O que seria importante amanhã nas primeiras horas? Ó, não perder essa mínima de hoje, 62,25 e já atacar aqui, ó, 63,15 e 63,76. Semanal, por enquanto, já está aí, semana apenas começando, não vou falar muito. Está perdendo mínima da semana passada, tá? A LLD3, gráfico diário, uma queda de 3%, fechou cotada em 27,45, perdeu mínima de sexta-feira. Então, para amanhã, R$ 28,00 é a primeira resistência, fechou hoje em 27,45. Mínima 26,82 é o primeiro suporte e resistência, primeiramente aqui os R$ 28,00, depois 28,51 e o mais interessante, 28,86. Gráfico de 1 hora. Olha, o gráfico de 1 hora, a abertura foi aqui. Beleza. Caiu até as 3 horas, depois vários dojis. Na minha visão, tá? Quero deixar bem claro, hein, pessoal? Não é indicação de compra. Mas na minha visão, esses 3 dojis aqui, é interessante? É. Agora, o que precisa? Amanhã, logo nas primeiras horas, tá? Atacar aqui, ó, 27,67. Depois disso, se conseguir romper esse 27,67, já buscar os 28,50, tá? É isso aí. Não voltar aqui, ó. Logo de início, assim, nas primeiras horas, ó, é não perder aqui os R$ 27,00, tá? Seria muito bom se acontecesse isso aí para a LLD3 logo de início. Gráfico semanal. Semana passada deixou aqui um doji, né? Que eu falei que era, querendo ou não, mostra que está indeciso. Foi lá em cima, foi lá embaixo. Está em cima de um suporte, né? Então, por enquanto, está aí, não está perdendo mínima da semana passada, mas está perdendo exponencial de 9 no semanal, né? Que é 28,14, o suporte aí com base no fechamento da semana passada. Então seria importante não perder, mas por enquanto está perdendo esse primeiro suporte. Mas semana só se encerra sexta-feira. JBS fechou com uma alta de 1%. Confesso que eu esperava um pouco melhor essa alta hoje, não foi, mas fez a máxima de 33,71. Então, ó, tem resistência interessante aqui nessa região. Os 33,18 aproximadamente, a primeira resistência, depois a máxima de hoje, 33,71. Mínima 32,46 é o primeiro suporte, né? Que é a média exponencial de 9. Então fechou em 32,95, gráfico de 1 hora, vamos dar uma olhadinha aí. Olha aí. Primeira hora subiu bem, aí estava fora da banda de Bollinger, voltou, aí se segurou aqui, ó, não perdeu a média de 21, é o que eu falo. Não perde média de 21, já é um bom sinal, beleza, né? Então, a partir das 2 da tarde depois deu uma outra reação, mais 3 horas aí de doji, 2 horas, né? Isso aqui é aftermarket. No aftermarket fechou aqui 32,95. O que seria importante nas primeiras horas? Não perder 32,89 e no pior das hipóteses 32,59, tá? É isso aqui, esse é o mais importante, esses 32,59. Semanal, por enquanto, vamos lá, tá aí, semana passada deixou um doji, né? Então, semanal tem resistência em 33,39. Então, essa é a resistência a ser rompida aí do semanal. E suporte, tem aqui um suporte, né? Praticamente essa região aqui é um suporte. 32,70 é um suporte. Depois a mínima da semana passada, mais interessante aí, 31,74. BID 4, tá, pessoal?
uma alta de 1,56%, fechou cotado em 24,13, já está querendo atacar a média exponencial de 9. 24,25 é uma resistência, depois a máxima de hoje, 24,45. Rompendo isso, aí já dá para a gente começar a pensar em R$ 25,00 e depois 25,73. Mínima 23,35 é o primeiro suporte, depois 23,02. Gráfico de 1 hora. Olha aí, a abertura foi aqui, ameaçou vir para baixo, foi para cima, depois aqui perdeu as médias de novo, recuperou e voltou, depois foi. Beleza, a partir das 15 horas foi mais forte. E o que seria importante amanhã nas primeiras horas? Ó, isso aqui, gente, ó, gráfico de horas, ó, isso aqui mostra. Isso aqui era uma resistência, essa região. Tá aqui, ó. Olha, tentou, não foi. Tentou de novo, não foi. Tentou, não foi. O que é aqui, ó? Essa região aqui, ó. R$ 24,00 é uma resistência e foi rompida. A partir do momento que foi rompida, virou o quê? Suporte. Aí aqui ela caiu e se segurou. Então amanhã, ó, esses R$ 24,00 aqui, ó, 23,98, mais ou menos. Isso aqui é um suporte interessante nas primeiras horas. Para amanhã, para BID 4, tá? Então, essa região é um suporte interessante. Seria bom não perder isso aqui nas primeiras horas da manhã. E no pior das hipóteses, 23,70, tá? Mas pode muito bem, de repente abre, vem aqui embaixo e depois vai, né? Pode acontecer isso? Pode, tá? Mas eu vejo assim, porque era uma região de resistência e foi rompida. Então, esses R$ 24,00 agora ficou importante aí, tá? Semanal. Semanal tá aí, semana apenas começando, tem resistência interessante na média exponencial de 9. Quantos? 24,32. E suporte 22,82, tá? Mínima de semana passada. Petrobras, PETR4, pessoal. Petrobras PN. Fechou com uma queda de 0,7% em 28,19. Ó, fechou em queda com relação ao preço de sexta-feira, mas o candlestick é verde. Por quê? Porque ele abriu aqui embaixo e fechou aqui em cima. Então, por isso que ele é um candlestick de alta, verde, tá? Mas o preço da cotação fechou em baixa com relação à sexta-feira. Então, mas percebam, respeitou o suporte interessante aqui, ó, tá? Respeitou mínima de sexta-feira? Respeitou. Estava perdendo? Estava, mas buscou. Então, para amanhã, olha aqui, ó. Fechou em 28,19. Para amanhã, essa mínima 28,02 é o primeiro suporte, tá? Primeiro suporte para Petrobras aí, PETR4. 28,02. Depois a mínima de hoje, 27,67. Máxima 28,21 é a primeira resistência. Aí depois já dá para pensar no preço-alvo de 28,55, tá? Gráfico de 1 hora. Olha aí, a abertura foi aqui. Olha lá. E meio que andou de lado. O que seria importante nas primeiras horas? Romper aqui, ó, 28,23 e já buscar os 28,50, tá? Semanal. Tá aí, semanal por enquanto. Semana passada rompeu média, então essa semana suporte, primeiramente aqui, 27,43, tá? É o primeiro suporte. E depois, suporte mais interessante na região de 25,98, tá bom? Então é isso aí. Por enquanto seria bom não perder isso aqui. Vamos ver aí como que fecha aí a semana. MEL34, BDR, gráfico diário, fechou com uma alta de 0,16, praticamente um 0 a 0, 76,75. Mínima 76 é o primeiro suporte, máxima 77,70 resistência, tá? Justamente aqui, esse fechamento aqui é uma resistência, tá? Depois desse suporte aqui de 76, o suporte mais interessante já vai começar a ficar aqui, ó, 72,57. Gráfico de 1 hora. Olha aí, a abertura foi aqui, perdeu as médias, tentou reagir, perdeu novamente. O que seria importante? Já romper aqui, ó, 77,03, trabalhar acima disso, tá? Mas, ó, falar assim, ah, tá com força para cair? Não,
não quer cair. Vai andando de lado, mas falar que quer cair, não, tá querendo cair não. Né? Que continue assim. Semanal, vamos lá, é um doji por enquanto, tem resistência onde? 78,79, máxima da semana passada, tá? Então é isso aí, semanal de Mercado Livre, tranquilo por enquanto, tá bom? Então é isso aí. Pessoal, quero deixar bem claro mais uma vez que essas análises não são indicações de compra nem de venda dessas ações. Muito obrigado a todos vocês, tenham todos uma ótima noite, um bom descanso e não esqueça de deixar o seu like. Deus abençoe a todos.